Senhoras e senhores, vamos dar continuidade com o nosso último painel. Chegamos agora na reta final. Nosso painel número 8. Eu peço gentilmente a todos que se encontram de pé, que possam localizar um assento disponível, mantenham seus aparelhos celulares no modo silencioso, porque a gente precisa seguir aqui o nosso fluxo e continuar a nossa programação. Portanto, neste momento, vamos ao nosso painel número 8. Informamos que as perguntas do painel, elas deverão ser feitas através do QR Code que vocês já estão habituados. Ele será projetado no nosso telão de LED no momento oportuno. O painel que nós vamos assistir agora traz como tema reforma tributária. A reforma tributária inaugura um novo capítulo na organização fiscal do país, exigindo preparo, coordenação e visão de longo prazo dos fiscos. Este painel discutirá como a transição para o novo modelo de tributação sobre o consumo redesenha as competências, processos e responsabilidades administrativas tributárias. Mais do que explicar, o IBS e a CBS, o debate abordará os desafios operacionais, tecnológicos e federativos que surgem com a consolidação de um sistema nacional integrado. Convidamos, então, o nosso mediador desse painel, senhor Celso Magliani de Souza, diretor para Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais da FENAFISCO. E convidamos o nosso painelista. Vocês agora vão ter um pouquinho de paciência que eu vou ler o extenso currículo dele. É o tempo que a gente termina aqui de se organizar. O nosso painelista é o deputado federal Luiz Carlos Rauli. Ele é economista tributário e professor de educação física, formado pela Universidade Estadual de Londrina. Foi secretário da Fazenda do Paraná em 2 períodos, relator da reforma tributária aprovada pelo Congresso, sendo considerado seu principal idealizador técnico e político. Foi líder do governo na Câmara na defesa do Plano Real, conhecido 25 vezes pelo DIAP como um dos cabeças do Congresso Nacional. Também recebeu o título de parlamentar do ano e presidiu por 4 anos o Parlamento das Américas, o Parlaméricas, com sede no Canadá. O deputado federal pelo Paraná, em seu 8º mandato, é autor ou relator de algumas das mais importantes legislações econômicas do Brasil, como a Lei do Simples Nacional e do MEI, que beneficiam milhões de micro e pequenas empresas, a Lei Candir, que desonerou exportações e fortaleceu o agronegócio, a Lei da Compensação Previdenciária entre os entes federados, a recente reforma tributária do IVA 5.0, consagrada na Emenda Constitucional 132 de 2023, que moderniza o sistema de impostos sobre o consumo no Brasil. Passamos a palavra, então, ao nosso mediador, senhor Celso Magliani. Então, bom dia a todos. Dizer que é uma honra e uma alegria estar aqui com o deputado Luiz Carlos Rauli, parceiro do fisco em todo o Brasil, parceiro em tantas batalhas parlamentares e em todas as etapas dessa luta da reforma tributária. Enfim, não temos tempo para fazer os elogios e o reconhecimento que o Rauli tem dos auditores fiscais do Brasil. Mas, enfim, estamos com o Rauli, dizer que vai ser uma alegria te ouvir, Rauli. E, infelizmente, a gente tem um tempo de até 30 minutos, né, para a gente ouvir a tua palestra e depois estabelecer um debate com o grupo. É uma alegria estar contigo a palavra. Muito obrigado. Muito bom dia, gente. Bom dia.
Que bela terra, né? Natal antecipado nesse Rio Grande do Norte. Venho também do Rio Grande, que é o Paraná, Paraná indígena, Tupi-Guarani é Rio Grande. E um grande abraço a todos que participam desse congresso, né, que já tem tantos e tantos anos de parceria, desde que eu fui secretário da Fazenda do Paraná em 87, 90, nós fizemos uma parceria com a Associação dos Fiscais do Paraná. Naquela época era associação, depois veio o sindicalismo, com a Constituinte em diante, foi permitido ter. E tivemos parcerias, na segunda vez que eu fui secretário da Fazenda, com os auditores do Paraná, e essa relação ela perdura por 37 anos. Então, por isso, esta afinidade total com os auditores estaduais do Paraná, do Brasil, e eles, através deles, do Celso, que é meu companheiro de reforma tributária, diuturnamente, em todos esses últimos anos, desde 2017, quando começamos com a PEC 293, né? Eu fui relator desta PEC, na 110, na 45 e, finalmente, na emenda constitucional, e o Celso ali, toda a representação da FENAFISCO, né? Tempo integral. E, através do Celso e das lideranças sindicais, dos auditores, criamos o Pacto de Brasília. Congregamos todos os auditores municipais, estaduais, federais, com uma pauta definida. E, ao longo desses anos, de 17 para cá, unificamos a pauta e havia uma só proposta nacional. Qualquer mudança tinha que passar pelo Conselho Deliberativo do Pacto de Brasília. Daí que vieram as vitórias, né? Proposta unificada, todas as entidades, né, trabalhando junto, não um puxando a corda para um lado, porque não chegaríamos ao benefício que nós conseguimos na Constituição aprovada em 2023. Então, parabenizo vocês e todas as entidades, né? O nosso ex-presidente Charles, né? O nosso atual presidente Francelino, que papel brilhante, né, nesse processo todo de parceria, realmente, né, importantíssimo, e todos os fiscos. Então, a luta do reconhecimento do auditor fiscal no Brasil é uma luta que não pode parar. A sociedade brasileira acabou criando uma série de fakes com relação a auditores fiscais. E há agentes públicos, de uma forma geral, contra todos os funcionários públicos, com muitos fakes. Na verdade, a gente tem que ter essa visão e fazer valer né, o que é o auditor, como funciona o Estado, como que funcionam as democracias, né, como funciona a economia de mercado. Então, nós fazemos parte de uma grande engrenagem da economia de mercado, né, que todos os países do mundo têm, sua economia de mercado, que existe para quê? Essa economia de mercado ela existe para abastecer, servir a sociedade. Nós estamos aqui reunidos aperfeiçoando o trabalho de vocês, unificando o Brasil, né, os sindicatos de todos os estados brasileiros, com a LOAT, que nós conseguimos, na emenda constitucional, uma vitória do Pacto de Brasília, que foi proposto, né, por vocês, e unificando. Os estados estão aprovando as suas LOAT, e isso vai fazer com que haja uma LOAT nacional, né, para todos, mas a partir da base. Então, vocês se preparam, essa palestra das mulheres magnífica, né, papel da mulher dentro dos fiscos. Eu mesmo sou autor da PEC que 50% das vagas, não para concorrer, das vagas efetivas do Congresso Nacional, estaduais, municipais e de funcionário público tem que ser de mulheres. Se nós somos metade da população, os homens, metade mulher, então eu faço a proposta, fiz a proposta, que a própria bancada feminina acolheu a minha PEC e luta
até hoje para que implante pelo menos uma parte, né? Não precisa começar com 50, pode começar com 20, com 30, mas não do número de candidatos, mas efetivamente. Então, esse trabalho tem que ser feito, e alguém tem que fazer com experiência, expertise. Então, a economia de mercado, ela começa na primária, produção rural, né, pecuária, agricultura, mineração, né, silvicultura, todas as áreas, né, piscicultura, e vem para o processo industrial, comercial, de serviço e profissional liberal. Todas essas atividades, elas são integradas por uma economia que você não enxerga essa integração, até chegar ao produto no supermercado, na farmácia, que está embutido em todos os negócios da sociedade. 25 milhões de negócios que tem o Brasil, segundo o SEBRAE, né? 25, dos quais 24 milhões são micro e pequenas empresas, 1 milhão de lucro real e presumido. O ecossistema econômico das micro e pequenas empresas beira 90 milhões de pessoas. Ou seja, se você considerar das grandes empresas, você tem um ecossistema em que os empresários das famílias que nós servimos, elas são donas dos negócios ou empregados, então é um síncrono, né? Estamos sincronizados todos. Produção de bens e serviços sincronizados para chegar à população. Essa é a razão. E do papel do Estado, não só da economia de mercado, para fazer esse trabalho. Os países, ao longo dos séculos, foram criando um Estado provedor de bens e serviços para a população, para dar garantia para todos, para atender os mais pobres, os necessitados, os inválidos, para ter um sistema único nacional de aposentadoria, um sistema único nacional de saúde, de educação pública, de segurança pública, de defesa nacional, de ter um judiciário, né, para defender o interesse do cidadão. Então, e um parlamento para fazer a legislação. E dentro do executivo, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, vocês são a peça principal, porque são vocês que provêm os recursos para os estados e os outros colegas para os municípios e para a União. Então, o papel do fisco é fundamental desde o tempo antes de Jesus, né? Desde Mateus e antes de Mateus, que sem recurso não se faz estado, não se faz estrada, não se faz portos, aeroporto, não faz escola, não faz creche, não paga professor. Então, esse é o papel importante, mais importante de todos, dentro da estrutura dos servidores públicos do Estado brasileiro, dos municípios e da União. Então, vocês são peças importantes nessa engrenagem. E agora que nós, com o apoio e a decisão de vocês, aprovamos a mais importante reforma econômica da história do Brasil. Quando o legislador de 65 criou o atual modelo, o Celso sabe disso mais do que eu e vocês, ele criou um sistema ao contrário da tributação internacional da base de consumo. A Europa, a partir da década de 50, depois de 30 anos de estudo, implantou o IVA europeu, débito e crédito, neutro, para que não houvesse nenhum atrapalho nas negociações entre PJ com PJ, empresa com empresa. Então, esse foi o sistema predominante na base do consumo. O legislador de 65, inspirado por alguns professores do Estado de São Paulo, da USP e FGV, criaram um modelo híbrido. Dividiu a base de consumo em 3 tributos, o ISS, CMS e o IPI. Então, a base principal da tributação de bens e serviços é municipal e estadual. Ela não é federal, porque o IPI era muito pequeno. A mesma base, o mesmo pagador de impostos, o mesmo produto. Tributação de bens e serviços é tudo na economia, tudo que você pensar, né? Desde uma vassoura simples até o avião da Embraer. São bens e serviços, eletricidade, água, esgoto, etc. Então, dentro dessa visão, o legislador errou quando dividiu os tributos.
Foi o primeiro grande erro tributário. O ISS, eles nunca conseguiram fazer muita coisa. O ICMS, há 50 anos, desde 67 que começa a funcionar, ele está em 7% do PIB, que ele vem do imposto de vendas e consignações. Até hoje é 7%. O ISS, que era entre 0,5% e 6%, hoje é 1%. Então, ele é 1/7 do ICMS. Então, é um imposto nanico, que não serve para nada, só atrapalhou a arrecadação dos bens e serviços, porque ele é síncrono. Não tem como dividir tributação de bens e serviços. Quando você faz a pesquisa do IBGE, o que ele pesquisa? O PIB, Produto Interno Bruto, a soma da produção de bens e serviços. Produção de bens, produção de serviços. Então, ele é síncrono, ele é uno. Ele é no mesmo instante. Esse microfone, esse telefone está carregado de bens e serviços, de serviço intelectual, tem advogado, tem segurança da empresa, tem transporte internacional, transporte nacional, tem contador, tem matéria-prima, tem tecnologia, tem royalty, não é isso? Ele é um exemplo de que os bens e serviços estão embutidos. Um carro, a mesma coisa, esse microfone. Aqui tem o serviço do alfaiate, o pano que vem da indústria, o algodão que vem da agricultura. Então, é um síncrono, sincronizado. Então, as atividades públicas, elas também são sincronizadas com as atividades privadas. Aquele que pode pagar estudo, paga a escola particular e a sua Unimed. Os que não podem, têm a escola pública, que são 43 milhões de estudantes de escola pública, de um total de 48. Nós temos 165 milhões de pessoas no SUS, 50 milhões no plano de saúde. Essa é a diferença. Nós temos 40 milhões de aposentados e pensionistas no INSS. 25 milhões de pessoas dependem de programa de assistência social, porque a pobreza no Brasil, fruto desse sistema canalha, ajudou a aumentar a pobreza, deixar o pobre mais pobre e o rico mais rico. O Brasil é o maior concentrador de riqueza do mundo. Todos os países têm concentração de riqueza. E o Brasil, por dois grandes fatores: o tributo, as renúncias fiscais, a sonegação e a inadimplência. E os juros são os maiores do mundo. É a vergonha do Brasil perante o mundo. Então, esses são os dois grandes inimigos da nossa pátria, do nosso povo, que deixam os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Pequenos escândalos assumem as manchetes. Uma corrupção ali, o cara na compra lá do município tal, né, faturou 5% a mais para ele. Tudo bem, é crime. Esse cara não merece ser servidor público. Porque a atividade pública, política e pública, é o amor dos amores. Quem quer vir para a atividade pública? Quem fez o SUS do Brasil, eles não queriam enriquecer. Os médicos, sanitaristas, enfermeiros, queriam fazer um sistema público, nos moldes do sistema inglês, que é capitalista liberal, tem um sistema público único. A Itália, a França, a Espanha, a Alemanha. Então, essa visão do Estado, a interpretação popular está equivocada. O empresário brasileiro entra junto. Nós temos 25 milhões de empresas, 5 milhões de produtores rurais, 30 milhões. Nós temos uma população economicamente ativa, né, considerando aí os empresários, 130 milhões. Então, hoje, nós temos com carteira assinada 50 e poucos milhões de pessoas, o restante trabalho informal, na informalidade, a dona de casa, todas essas questões, né, que nós temos. Então, onde que nós entramos? Se o modelo era ruim, como consertar o modelo? E aí começamos a cruzada, a missão, fazer uma unificação desses impostos. Muitas barreiras, anos de debate, anos. A minha primeira PEC, quando eu cheguei na Câmara, eu cheguei em 1991, há 34 anos. A PEC 48 de 1991 era minha, e a PEC de 2018 era minha. Ali já estava. De quem vai pertencer o IVA aos estados e municípios?
Eu fiz, inclusive, quando eu cheguei da Alemanha, em 87, que eu fiz a primeira viagem do convênio com a Alemanha, foi ali que eu conheci o IVA, isso há quase 40 anos. Eu queria fazer o IVA no CONFAS e não consegui. Acabar com as barreiras estaduais, acabar com os incentivos fiscais, que é um crime de lesa pátria, o incentivo fiscal, contra o consumidor, porque é ele que paga. Os incentivos fiscais no Brasil, que é renúncia tributária e benefício para a empresa, representa no Brasil 7% a 8% do PIB. Só desses impostos, 4% do PIB, 500 bilhões por ano, são acrescidos nos preços dos bens e serviços por conta de benefícios fiscais concedidos pelos estados e pela União, que o PIS/COFINS está cheio de benefício. O IPI também. E o ICM também. Só o ICM dá 2% do PIB de benefício, metade. Então, o consumidor, ele também é sobrecarregado com a inadimplência. Por conta da inadimplência, o ICM passou a ser uma alíquota maior, o IPI uma alíquota maior, o PIS/COFINS uma alíquota maior, porque você tinha que tolerar a inadimplência que ninguém vai preso. É o único país do mundo que não vai preso por sonegação. O cara da Refit, que tinha outro nome, a empresa passou pelo Paraná, deu prejuízo de bilhões do petróleo. Agora estão com uma conta de 26 bilhões atrás do tal do Magro, que é aquela história de Manguinha, é o mesmo pilantra de uma máfia. E a justiça que é culpada, que não prendeu esses caras até hoje. Que processo tem de muito. Eu mesmo, como secretário, persegui eles e até prender combustível. Então, quando vem o IVA, nós discutimos por década, eu conheci no meio do caminho. Bom, antes disso, eu fiz a lei do Simples, do Super Simples, do MEI, fui o relator dela, sou o pai do Simples. Hoje, aliás, hoje é dia do empreendedor, do micro e pequeno empreendedor. Então, eu, no meio do caminho, quando eu vi que a Constituição de 88 acabou com o regime jurídico único, milhares de funcionários passaram para estatutário. Eu criei a lei do Comprev. Sabe o que é a lei do Comprev? É de minha autoria. Eu que fiz o Comprev. Porque eu sou o homem público. Eu vi que as prefeituras, os governos estaduais estavam aposentando milhões de pessoas que eram funcionários metade da vida no INSS. Aí tem a compensação, né? Só do Paraná me falou agora que tem 6 bilhões a receber. É dinheiro, né, para Paraná Previdência. Então, simples, ajudou, melhorou, mas não é a solução, é remendo. A solução é o IVA. E qual o IVA? O mesmo IVA europeu? Porque o ICM é um IVA, o IPI é um IVA, o PIS/COFINS é um IVA, mas ele é imperfeito. Ele tem renúncia fiscal, ele tem benefícios fiscais, ele tem centenas de alíquotas. Então, nós queríamos uma alíquota só e o cashback, que veio do Rio Grande do Sul, do nosso amigo Giovanni Padilha, né, que me sugeriu em 2016, numa reunião de auditores comigo em Brasília. Aí eu conheci o Miguel Aboab, que é um empresário de Santa Catarina, que estava fazendo uma campanha para uma reforma tributária com uma forma eletrônica. Aí os amigos de Santa Catarina, o senador Paulo Bauer, me aproximou dele e ele comigo. Falei, o que será que esse cara tem a me apresentar? É a revolução tecnológica do século XXI. A tecnologia que ele montou, porque hoje ele processa 80% dos supermercados, indústria atacadista, ele que presta o serviço de nota fiscal de que tem que comprar, o que tem que vender cada um. Ele já tem uma expertise. O que ele bolou? Falou, olha, hoje a empresa tira a nota de entrada, a nota de saída, no final do mês, né, registra em livro, aí faz quanto ele tem de crédito, quanto ele tem de débito e preenche o DARF e a GR. E aí ele vai pagar. Se ele tem dinheiro, ele paga, se ele tem, ele não paga, fica devendo. Ele põe crédito a mais, paga menos, o crédito podre, a nota calçada, a nota paralela, vai tudo para o brejo. E ele bolou esse modelo. Aí eu falei, comecei, ficamos 5 horas conversando, nos tornamos amigos, aí comecei a discutir já fiz mais de 1000 palestras como esta, e os advogados em Belo Horizonte, 3.500 advogados, os maiores papas estavam na mesa, falei, Raul, esse modelo só dá certo se acabar com o crédito escritural. Falei, caramba,
crédito financeiro, é isso mesmo. Aí comecei a raciocinar no crédito financeiro, mudei a PEC. Acaba com o crédito escritural, que quantos por cento das ações tributárias estão baseadas no crédito? A maioria. Esse federal, PIS, COFINS, essa bobagem. Então, o crédito é financeiro. E a empresa só acredita, ele só paga na compra. Ele só paga na compra, ele não paga na venda. Quem paga, o outro que compra, compra até o consumidor final. Já está me monitorando ali? Eu já estou acostumado. Então, olha que beleza. Você tem um sistema declaratório infame que vem não é nem portuguesa, vem da raiz latina dos romanos, que é tudo escrito. E você passa por um sistema todo eletrônico, não fica nenhum papel na mesa. Está ali, a puxada de orelha está ali. Então, o sistema vai ser impessoal. A grande bobagem, a alíquota diferenciada, foi tudo bobagem, só complicou. Agora mesmo eu estava ali do lado de um congresso dos panificadores. O legislador, que não era um tributarista, né, não me deixaram chegar perto do relatório, só das ideias que eu dava todo dia para eles, colocou lá redução para bares, restaurantes e lanchonetes. Aí os padeiros acordaram, e nós? Qual é a diferença de uma padaria, de uma lanchonete, de um restaurante ou de um bar? Todos servem comida, todos alimentam. O padeiro é até melhor, ele faz, né, assim como o restaurante, ele produz, né, seu pãozinho ali, que 43 milhões de pessoas passam todo dia nas padarias. Então, essas bobagens, né? E que mais que tem? A cobrança eletrônica, o crédito financeiro, instantânea. O fisco vai fazer o quê? Tudo. Esse é um país que tem 25% do PIB na informalidade, 8% do PIB em sonegação, 1 trilhão, com um PIB de 12, 1 trilhão de impostos que não são arrecadados. Nós vamos matar isso, 50% vem para os cofres. Com sorteio, a nota fiscal Brasil, que é uma da nota Paraná, nota paulista, nota gaúcha, nota de Brasília é legal, todo mundo tem, mas você pode fazer o programa nacional, que eu tenho o projeto de lei, cada estado pode fazer o seu programa, cada município, e o cashback, né, pode ser feito o nacional, o estado pode fazer, o município pode fazer também um pequeno cashback, como vocês estão fazendo a LUAT. Então, cada um. Mas foi dado uma alíquota adicional para o município, para o estado, que se quiser, eu preciso fazer uma calamidade, aumenta 1% na Assembleia. Tem liberdade. Foi uma lei maravilhosa, revolucionária, toda dentro do Congresso. Não tem projeto do governo, projeto do Senado, projeto da Câmara, e nós fizemos a lei dentro do Congresso Nacional e promulgamos. Ela não vai à sanção. A lei complementar, sim. A lei complementar, as duas PL, foram feitas mais de 400, 500 pessoas dos municípios, do Estado, da União. Foi o maior mutirão de elaboração de lei da história do Brasil. Assim mesmo, saiu fragilizado, porque no Congresso os lobbies funcionam, né? Como dizia Bismarck, se soubesse como são feitas as leis e a salsicha, ninguém comeria salsicha, né? Não é verdade? É isso mesmo. O projeto original era muito bom, mas ele sofre ataque, porque é assim mesmo, uma sociedade democrática ela está sujeita a todas essas, né, circunstâncias. Agora eu estou com o projeto do Simples Eletrônico. A lei manteve o incentivo do Simples ou entra no IVA. Eu criei um híbrido, vai todo mundo para o IVA e coloca a Previdência dentro da CBS. E antecipa de 29, 32 para 2,27 as microempresas, 97% da empresa. E estou com uma solução também para a folha de pagamento para todos. Uma alíquota para calcular quanto precisa para substituir todas as folhas de pagamento patronal e põe no CBS, porque a CBS é o quê? Ela é contribuição de bens e serviços. É o mesmo IBS, é o mesmo imposto, cobrança única, CNPJ único, não terá 2 CNPJ, pagamento instantâneo no ato da liquidação da nota fiscal, aí paga um adicional, cada compra dessa, cada venda, de previdência,
4%, 5%, não precisa ter mais encargo patronal nas folhas. Isso aumenta a empregabilidade, acaba com a fraude, né? Essas entidades que se passam por OCIP, não sei o quê, para não pagar a INSS, e acaba com tudo isso, fica padronizado. Quanto precisa arrecadar tanto? Hoje, a soma desses 5 impostos precisa ir de 12,5% a 13% do PIB, que é o que arrecada 7% do ICMS, 1% do ISS, 8% e 5% dos impostos federais. Olha o tamanho que eles pegaram. Eles eram nada, ficaram com 5%. Então, dá 13%. E só que o consumidor está pagando 19%, 20%. Por quê? Ele paga a guerra fiscal desses impostos, que custa 4% do PIB. Eu fiz a conta, o Data Howley. 2% de inadimplência, 1% de burocracia. Vocês viram, né? O que dá? Então, a alça entrar em vigor. Quanto antes entrar em vigor, o consumidor vai ser desimpactado potencialmente, claro, hipoteticamente, do 4%, do 2%, 6%, 7% vezes 12, 900 bilhões. Claro, você não vai alcançar tudo, não vai repassar tudo, mas pelo menos metade vai formalizar. Então, você vai diminuir os preços, isso vai para o bolso do consumidor. Imagine o consumidor com 450, 500 bilhões a mais para comprar mais um iogurte, mais um chocolate, mais uma sandália, mais uma calça, mais alguma coisa para casa, uma prestação. Isso vai revolucionar. Não é essa porcaria do imposto de renda que não serve para nada que fizeram. E eu sonhava fazer reforma do imposto de renda para reduzir a tributação dos pobres até R$3.000. Esse ficou intacto. Você sabe quanto paga de quem ganha até 2 salários mínimos, até, segundo o IPEA? 53% de imposto direto e indireto. Por quê? Porque o imposto de consumo no Brasil, uma geladeira é 54% de imposto somado, um eletrodoméstico, e tem aqueles que é muito baixo, né? O advogado em São Paulo paga uma cota fixa por ano de R$1.000. Ele fatura milhões do ISS. Então, essas malandragens, essa esperteza vão acabar. Então, a autonomia está consagrada. Eu vejo assim, os primeiros anos da nova lei, vai aumentar o PIB em até 10% ao ano. Aquilo que já tinha que crescer, com mais aquilo que vai formalizar. Quando veio o Simples, Celso, está acabando meu tempo? Vou concluir. Tá bom. Formalizou milhões de empregos, porque eles já estavam nas empresas, foram tudo, principalmente confecção. Então, eu quero dizer o seguinte a vocês, o papel do auditor no Brasil é a mais importante profissão, tão grande ou maior que o juiz e o promotor. É o mesmo nível, são uma carreira típica do Estado. E merece toda a proteção, daí que nós conseguimos o teto para vocês, um trabalho conjunto. Então, cada LOAT já vai com o teto, porque ele é constitucional a partir de 27. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Meu amigo Raul, dizer que é uma satisfação e uma alegria te ouvir, né? Tu falou muito de reforma do ponto de vista do interesse do país e da população. Esse é o QR Code dos estudos que o Destrava Brasil, eu, meu filho, Miguel Boade, fizemos. Então, literaturas aí que vocês podem adquirir lá, que vem para vocês aí, tá? Pode baixar o sistema. Beleza, Raul. Agora eu vou te passar as perguntas do público aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, nós não temos perguntas ainda, tá? E acho que a gente tem tempo para poder comentar algumas questões, né? Nós sabemos que chegamos na PEC 45 por um grande acordo, acho que todo mundo aqui acompanhou todo esse debate, na 155, que é a soma da 110 mais a 45. Quer dizer que esse debate vem forte desde a PEC 293, que depois avançou para a PEC 110 no Senado, que essa o senador Roberto Rocha encaminhou, mas a
mentoria intelectual toda é do nosso amigo Raul, em parceria com o Roberto Rocha, no que nós podemos ajudar, e depois, enfim, a soma que se fez com a PEC 45, que era capitaneada pelo deputado Baleia, e que se chegou no final de toda essa luta. Eu queria colocar a vocês que houve um debate prévio, né? E que esse debate prévio do grupo de trabalho se estendeu a 19 audiências públicas, nas quais o Raul esteve presente em todas, nós tivemos a satisfação de acompanhar, e depois avançou para o Senado num grande debate. Então, vocês conversam com alguém que tem a credencial de ter construído a primeira PEC desse sistema de emendas que culminou na consolidação das matérias na PEC 45, né, e que participou em milímetros de todo esse debate. A gente se orgulha muito desse teu trabalho, Raul. Agora eu vou ter que ler algumas perguntas, vou tentar ser rápido, né, para a gente não ultrapassar o tempo, e eu sei que o Miro está querendo colocar uma pergunta ali. Eu vou pedir que, se alguém pode levar um telefone, um microfone para o Miro rapidamente colocar a situação dele. Eu tenho uma pergunta do Marco, do Sindicefaz Bahia. Quais são os fatores técnicos e institucionais que ainda dificultam a regulamentação do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, apesar de sua previsão estar expressa na Constituição? É isso. Ninguém conseguiu, ninguém tentou. Nós estamos no 3 governos do Lula, da Dilma 2, 4, 5 governos. Nunca foi para frente porque tem uma barreira muito grande. Primeiro, o Brasil não cobra imposto de renda progressivo. A alíquota para em 27,5%, com deduções. Então, agora que vai pagar um pouquinho a mais para sustentar a renúncia de 3 mil a 5 mil reais. Não para diminuir a regressividade da base do consumo. Então, foi uma troca. Claro que vai ser beneficiado com 300 reais, com 200. Né? Eu fiz um cálculo. Esse que está na faixa de 3 mil a 5 mil, ele paga 41% de imposto direto e indireto. Ele vai cair para 39%. O de 2 salários mínimos até 2 paga 53%, fica no 53%. Então, só dizer assim, é bom para quem vai receber, claro, 300, 400 reais por mês é 3 contos no ano, é muito bom. Mas ele tem público específico, ele não é uma reforma ampla, geral, de benefício. O IGF, Grande Fortuna, ele tromba com o IPTU e o ITR e o ITCMD e o ITBI. Se há que aumentar imposto de patrimônio, quer dizer, uma coisa é o patrimônio é estoque, o consumo é fluxo. Por isso que todo mundo optou em tributar o consumo, que tributa o fluxo do dinheiro, não o estoque. Tudo que você vai tributar o teu estoque, você pode estar lá, o cara recebeu a herança, uma casa de 5 milhões, mas ele não tem emprego, não tem liquidez. Então, esses fatores, né, e tem um problema. O Brasil é um país em desenvolvimento. Não podemos assustar o capitalista. Quer cobrar? Agora ele vai cobrar dividendo, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que cobrava, vai ser cobrado. Dividendo exportado, dividendo interno é justo. Só estou dizendo que essa cobrança é benigna. Eu votei integralmente no projeto de imposto de renda, dei apoio total. Esse REAP agora de atualização do patrimônio é de minha autoria também. Eu defendi, sustentei o imposto de renda, sustentei o REAP, que aprovou, e o governo encilhou o meu REAP lá com outras cobranças, ele vai aumentar a arrecadação, só que essa é para a Caixa, o do REAP. O outro é para suprir renúncia fiscal, que ele é uma promessa que o Lula tinha feito. Então, eu não vejo muito espaço para o IGF, tá? Não vejo espaço político. Tá bom? Ok, Raul, a pergunta, eu não estou conseguindo ler quem está apresentando a questão, mas assim, é sobre a questão que como é que tu vê, diante dos avanços tecnológicos no fisco, né, a falsa impressão de que a fiscalização de mercadorias em trânsito deve ser
enfim, abandonada. Resumindo, é isso. Claro que a fiscalização de barreira internacional, sim, né? Isso é obrigação. Então, o que você interna? Qual o conceito do ABOA? Você não consegue pegar o trânsito de mercadorias físicas. Você pega 1%, 99% passa. Não é isso que vocês veem? Por que nós acabamos com os postos fiscais? O Paraná acabou há mais de 20 anos com os postos fiscais de barreira, tudo. Não funciona. Então, qual que é o conjunto do que nós idealizamos, que eu ajudei a idealizar? Siga o dinheiro, receba na hora de passar o cartão de crédito, passar o Pix, você recebe. Aí, em contrapartida, todo aquele que tirar nota fiscal e na compra, o CPF, ele vai ter o cashback e vai ter prêmios. Então, os nossos prêmios, na minha ideia, tem que ser um volume de prêmio por estado de 1 milhão por dia, útil. Para ser maior que essa jogatina de Bet e do Tigrinho. Outra coisa, o cashback, e a empresa vai ser impelida a usar a eletrônica, porque se ele não comprar com nota fiscal e não pagar pelo sistema financeiro indicado pelo procedimento, ele não recebe o crédito. Não adianta ele chorar. Ele só vai ter o crédito se ele tiver o crédito financeiro que vai ficar depositado em 30 milhões de contas, que eu estou incluindo no meu Simples, estou incluindo o produtor rural no IVA. Eu não quero que ele fique apartado como é hoje, que ele é não contribuinte, e fica esse monte de crédito estocado, cumulativo. Aí um tem crédito, outro não tem, entendeu? Fazer um sistema único. Essa é a ideia. Eu acho que, com isso, nós esmagamos a sonegação, formalizamos as empresas, porque grande parte da sonegação está dentro da empresa. Não no trânsito de mercadoria, mas de nota fiscal. Raul, eu vou abrir uma exceção para o Miro, então, poder fazer uma pergunta, se puder ser curto no tempo, Miro, nós te agradecemos. Tá? E meus senhores, para quem não me conhece, eu sou ex-prefeito de uma cidade aqui do Rio Grande do Norte, chamada Pedro Velho, fui prefeito lá há 10 anos, fui vereador, e sou auditor fiscal aposentado e faço parte da diretoria do Sindicato do Rio Grande do Norte. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao esse visitante, que seja bem-vindo com as suas palavras, porque o senhor é um preparado e o seu discurso, a sua explicação, agrada a todos que estão aqui. Então, eu queria falar um assunto que eu não sei se está dentro da programação. É porque, desde que eu fui aposentado, eu, pela lei, pelos direitos adquiridos, a gente, quando está na ativa, privada ou pública, você contribui com a Previdência. E eu, quando fui aposentado, eu deixei de contribuir com a nossa Previdência aqui do Rio Grande do Norte. E depois o dinheiro que já estava no meu bolso, aí veio uma lei que tiraram. Agora eu queria, quem tem padrinho não morre pagão. O senhor é deputado e eu queria tomar o senhor como padrinho para defender essa causa lá no Congresso Nacional. Então, as minhas palavras eram essas. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. E seja bem-vindo aqui ao nosso Rio Grande do Norte. Estamos fechados com a proposta. Obrigado, Miro, obrigado. Tá, só disparei que foi um dos primeiros a assinar. Eu queria explicar, Miro, o deputado Raul foi um dos primeiros a assinar a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2024, que propõe a extinção gradativa do desconto previdenciário dos aposentados. Então, o Raul prometeu e assinou, foi um dos primeiros. Até em causa própria, né? Porque eu com 68 anos, perdi o primeiro mandato de deputado, fiquei 4 anos e meio aposentado. E aquele 14% amaldiçoado
comendo da canela. Eu pagava 11 como deputado, por acaso, por poupança, levei para a aposentadoria 75% da aposentadoria, preço do valor, porque na Câmara, desde 99, já tem a proporcionalidade, né? O Fundo de Previdência. E eu abomino esse 14% de quem já pagou a vida inteira. Abomino. Tenho ódio. Como é que dizia o representante do rei Henrique VIII, quando quis separar da França? Tenho asco, tenho repugnância. Isso é um crime de lesa pátria. Quem já trabalhou, já pagou, já acabou. Se esperar o Brasil fazer fluxo de caixa, vai ficar 100 anos com isso aí. Vai acabar logo. Tá bom? Tem todo o meu apoio. Estamos todos nessa luta e o apoio do Raul foi traduzido em assinatura e acompanhamento do nosso trabalho para chegar no resultado que se busca. Amigo Raul, fazer uma última pergunta e dizer a todos que as que não puderam ser encaminhadas serão encaminhadas para o Raul responder depois. Uma última pergunta que eu tenho acompanhado que tu tem. O que tu acha? Tu acha que o PLP 108 sai aprovado da Câmara esse ano? Sai, sim. Ele já está para soltar o parecer, aprova, sanciona. A Receita Federal e o CONFAS já estão trabalhando o aplicativo, está bem avançado. Já tem 500 empresas dentro da Receita Federal trabalhando com a ideia teórica, né, da CBS a partir do ano que vem, né? O ano que vem faz o teste e 27 entra em vigor. Diz que está muito bem. Eu tenho cobrado toda semana. Eu sou pai dessa, né, um dos pais, mas hoje eu sou patrono da microempresa, pequena empresa, e do IVA, né, também, porque lutei muito por ele como bandeira. Minha próxima bandeira agora é o voto distrital e o semipresidencialismo. Nós não podemos mais ter presidente da República imperial no Brasil. Precisa ter um misto, porque o parlamento virou um parlamentarismo de Araque, né? Fica ali o conchavo dos líderes, com o presidente da Câmara e do Senado, e os 500 deputados não faz nada, não tem poder nenhum. Então, tem que ter um semipresidencialismo, como todos os países decentes do mundo. Com essa coisa agora do Trump nos Estados Unidos, ninguém mais suporta um presidente da República imperador, né? Então, tem que moderar. E os presidentes da República são para representar. Ele é chefe de Estado, ele tem que sair pelo mundo, falar do país, defender o país, fazer relações públicas internacional, né, como o imperador Dom Pedro fazia. E o parlamento junto monta o executivo, né, deu problema, troca como se troca de roupa, né? Essa é a minha bandeira. Microempresa, né, a solução da folha, o voto distrital misto, que já resolve, porque ninguém suporta o modelo de deputado ser eleito pelo Estado inteiro. Isso é uma besteira, uma bobagem, uma burrice que os deputados fazem. Cada um tem seu distrito, um federal e 2 estaduais, é na alegria e na tristeza. Você tem que casar com o distrito, você tem que ter representação, olhar nos olhos e saber o nome de cada um. Então, esse é um dos erros políticos. Essa reforma política é isso, não tem outra reforma a fazer. Reforma econômica é essa. Temos que trabalhar no futuro com imposto de renda progressivo, para valer, mas cruzado com a nota fiscal da compra. Você vai ter nota fiscal, bilhões de nota fiscal. Você vai ter um cadastro de todos os consumidores CPF do Brasil e o cadastro do imposto de renda. Você tem que fazer um cruzamento e, um dia, fazer o imposto de renda progressivo, mas cruzando o poder de compra registrado e o poder da renda, que está tudo registrado. Não escapa mais nada da Receita Federal. São reformas importantes para o futuro do Brasil. Eu não tenho dúvida. Inaugurando um novo ciclo no país, que está esgotando, esse século XXI já foi. 1/4 do século já passou. Então, nós temos que olhar para o futuro e começar uma nova etapa política. Diz que o ciclo político é de 20, 25 anos no máximo no Brasil, né? Primeira etapa foi os militares 21 anos, a nova república encerra em 22, veio essa nova etapa, encerra em 26, e começar uma vida nova. Eu acho que nós temos que pensar que nossos filhos, netos, são melhores que a gente. Temos que pensar no conjunto do país. É isso que é a minha grande preocupação. Tem que ter um sênior como eu, mas a maioria tem que ser de pessoas renovadas para tudo, executivo, legislativo. E com a reforma tributária, o judiciário vai diminuir em quanto o serviço deles? Vai acabar com o contencioso. Ao contrário do que estão pensando. A função, a profissão de advogado tributarista
ela está com os dias contados. Vai reduzir 80% o contencioso. Estou falando isso como amigo, né? Porque você não tem como contestar um imposto que é pago pelo consumidor final. O imposto não é da empresa. Quem paga o imposto de consumo? Hoje tem contencioso, porque o imposto é do consumidor dele que paga, só que a empresa que recolhe. Nós vamos eliminar esse câncer. Ou seja, vamos tirar essa canga dos empresários, esse sacrifício que eles têm. Tem uma piada do Marcelo Castro, que é do Piauí, senador, meu amigo, querido, falou: Raul, foi um empresário do interior do meu estado, falou: você conhece tal de Raul? Eu falei: eu conheço. E esse Abu não sei o quê? Falei: é amigo do Raul. Você viu o que eles querem fazer? Não, a reforma é boa, eu tomo com ela. Falei: não, você vê, eu sou empresário, todo dia entra dinheiro do imposto no meu caixa. Vou vendendo, vai entrando dinheiro, passa uma semana, aquele dinheirinho está ali, passa 2, você vai ficando íntimo dele. Quando chega no final do mês, dá uma dor no coração de desembolsar ele. Aí está a origem da inadimplência. Declara, mas não paga, né? E não é a sonegação. Então, Raul, te parabenizar pelo trabalho, te agradecer, né? E dizer que, enfim, a gente está encerrando o nosso painel. As perguntas serão encaminhadas, então, para o deputado e sua assessoria, e ele deverá encaminhar as respostas aos consulentes. Obrigado, por favor, ao cerimonial. Parabéns, benção. Queria agradecer, então, ao nosso mediador, Celso Magliani, e também ao nosso último painelista aqui do nosso congresso, o deputado federal Luiz Carlos Raul. Olha, eu, se fosse vocês, não saía da sala ainda. A gente vai ter ainda os sorteios. Antes disso, eu queria convidar o Celso para fazer a entrega do nosso brinde ao deputado federal.